do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. A todo momento nós podemos testemunhar a beleza da palavra que produz os seus frutos. O reino de Deus cresce, não quando nós estamos vigiando, mas ele sempre cresce. Não é necessário ficar olhando para a planta, olhando para a semente, a fim de que ela cresça. Antes, essa semente se desenvolve com toda a força, por causa exatamente do presente que Deus plantou no coração da própria semente. Hoje queremos viver esta palavra acreditando na força da semente que é a palavra de Deus, acreditando na grandeza do mistério de Cristo que vem ao nosso encontro, acreditando na força do reino de Deus e, como consequência, acreditando no bem quando nós o plantamos, quando espalhamos a bondade, quando falamos da palavra de Jesus, acreditar na força dessa palavra e tornar-nos, sim, instrumentos aptos para divulgá-la, para que ela possa produzir cada vez mais frutos em nossa vida e na vida das outras pessoas. O Evangelho de hoje nos apresenta duas parábolas distintas, mas unidas, para simbolizar o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus, e quem tem uma experiência aí, experiência rural, é tanto que em algumas escolas nas grandes cidades fazem a experiência da semente. A criança vai lá, leva um potinho, uma vasilha com algodão, com água e escolhe a semente. Sim, na escola, e diz: olha, leve para casa essa semente, vai colocando água aos poucos e você vai ver, veja o crescimento, todo o desenvolver dessa semente. E na terra, a plantação, acontece a mesma coisa. O reino de Deus é assim, é como um homem que joga a semente, semeia. Dia e noite a semente vai crescendo, germina, cresce, vem as folhas, as flores e os frutos. E o homem não sabe como aquilo acontece, porque parece uma mágica, parece que sempre à noite acontece isso. Vamos dormir e à noite parece que a semente ela desenvolve a planta. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus não depende da gente. O reino de Deus é a ação amorosa do Pai, que envia seu Filho ao mundo para nos salvar. É Deus mesmo que quer nos salvar. Ele mesmo que escolhe e quer estar conosco. Não depende da gente, mas Ele convida que sejamos sinal nesse reino de Deus. É o próprio Deus que nos acolheu na sua infinita misericórdia. O reino de Deus não depende da nossa vontade, mas ele acontece quando o Pai envia seu Filho ao mundo para nos salvar. Aí está a força do reino. Por isso que do seu coração transpassado sai água e sangue. Água simbolizando o batismo, sangue simbolizando a Eucaristia, sinal deste reino, para que se estenda, vá aos confins de toda a terra. A segunda parábola, meus irmãos e irmãs, é da semente de mostarda. Diz que é a menor das sementes, mas jogada na terra, germinada, cresce e se torna a maior hortaliça. E diz que seus galhos vistosos podem acolher os pássaros. Assim é o reino de Deus, é a ação de Deus na nossa vida. Quando nos dedicamos a este reino, quando assumimos o compromisso da redenção, o reino se torna, ele vai além das nossas forças,
mas é capaz de ser sinal da acolhida. O reino de Deus é justiça, é amor, é dignidade. Que os galhos da mostarda é capaz de acolher os pássaros e preparar os galhos se tornar sinal de moradia, de acolhida. Assim é o reino de Deus. Não depende da gente, mas assumimos esse reino porque é redenção, mas ele se torna justiça e verdade. Quando você vive o reino de Deus na sua vida, na vida da sua família, na sociedade, é capaz de acolher a vida, o amor e a bondade. Por isso, meus irmãos e irmãs, é importante saber que o reino de Deus também não é a igreja em si. O reino de Deus não é isso aqui. Nós, igreja, enquanto igreja de Cristo, nós somos discípulos e missionários para este reino. Porque muitas pessoas confundem o reino de Deus com a igreja, a comunidade. Não, a comunidade é o sinal deste reino. E a partir dessa comunidade, podemos assim assumir o compromisso de levar o reino de Deus adiante. Pelo batismo, pela ação na vida, pelo que somos, filhos amados do Pai. Sejam sinais, sinal grande do reino de Deus, começando pela sua família. O reino de Deus é um assumir compromisso com a Trindade Santa, para que você possa ser sinal, anunciar essa bondade de um Deus amoroso, que nos ama, confiar na presença desse Deus maravilhoso em sua vida, mesmo nas dificuldades. Quantas vezes nos sentimos assim, desanimados na nossa caminhada? Aí está a ação do reino de Deus em nossa vida. Maria, ela aceita fazer parte desse reino e também se torna sinal deste reino, sendo também uma discípula e missionária do Senhor. Tenha certeza, derruba dos tronos poderosos todos aqueles que exploram, e principalmente quando usamos o reino de Deus para se enriquecer, para explorar os menores, os pobres e humildes. Que ao contrário, possamos ser mãos abertas de amor, de misericórdia, para aqueles que encontramos no dia a dia, para que o reino de Deus se faça verdade na nossa ação, na nossa vida e no nosso coração. Jesus fala em parábolas para explicar o reino de Deus. Jesus fala, o que eu posso? Aquilo que eu vi diante de Deus é parecido como uma semente. Primeiro ponto, quando Jesus fala de uma semente, é impressionante. Por quê? Você já parou para pensar uma semente? A semente, ela tem tudo o que vai ser dentro dela. Aquilo que na filosofia nós vamos falar entre ato e potência. Uma semente de uma árvore é potencialmente uma árvore. Ela tem tudo, o DNA, ela tem tudo de uma árvore, mas em potência. E se transformará em ato depois. O que eu quero dizer, uma semente, se você contemplar, ela carrega em si o potencial de uma vida, da natureza. E uma semente, ela consegue guardar dentro de si, ela não morre. Ela tem água, ela tem força suficiente para ficar muito tempo sozinha, isolada da árvore, isolada da hortaliça, isolada da planta, para depois produzir frutos. Quando o Senhor diz o reino é uma semente, Ele é muito feliz e nos dá um exemplo da potência, da magnitude, da grande potência que é Deus espalhado no mundo. Cada semente do Evangelho, cada semente que é lançada, na verdade é uma potência de Deus, jogada, lançada. O reino de Deus é assim. O reino de Deus quer semear no mundo as coisas boas. O reino de Deus primeiro nos dá uma conotação que enquanto estamos aqui nessa peregrinação, como diz a segunda leitura, enquanto estamos aqui, ao longo dessa vida corporal, como diz São Paulo, nós apenas vemos alguns frutos, alguns sinais do reino. Nós podemos experimentar aqui um pouco, mas nunca a totalidade. Jesus disse, o reino dos céus foi lançado, é como a semente lançada. O ser humano é assim, você planta, você não fica lá toda hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não, você planta, esquece. Quando você volta 8 dias, você vai ver que 15 dias, você volta daí 1 mês, aí você vê a diferença. O reino dos céus são as sementes do bem,
das coisas boas, das boas obras que nós fazemos. Nós somos aqueles que levamos nos nossos bolsos, no nosso alforge, na nossa palavra, nas nossas mãos. Nós podemos levar vários tipos de semente. Mas eu acho que todo dia de manhã a gente acaba pegando uns potes assim, semente da bondade, no outro bolso coloca semente do amor, no outro do perdão, mas de vez em quando a gente pega uma semente de inveja, semente de urtiga, semente de fuxico, semente de vaidade, e às vezes a gente semeia coisa que não presta. O reino dos céus é essa semeadura que eu e você fazemos. Às vezes a gente vai olhar para dentro de casa, nós vamos ver uma quiçaça só não é só o quintal não, tem gente muito preguiçosa, viu? Tem muito quintal bagunçado, porque falta zelo. Você que semeou. Você foi semeando ao longo do tempo, o outro aduba, e começa o reino do mal, o reino da discórdia, o reino da desavença. O reino dos céus, ele é semeado pelo Pai, mas quem leva a semente à terra somos nós. E da mesma forma que eu e você somos portadores da semente do bem, nós podemos ser da semente do mal. Assim como a terra e a natureza se encarrega de fazer uma semente de soja brotar e chegar a dar frutos, também se encarrega da semente do mal que plantamos. Assim como o milho cresce, a urtiga cresce. Assim como o morango cresce, o carrapicho cresce. Então escolhamos as nossas sementes. Por quê? Tem muita gente que diz, aqui se faz, aqui se paga. Não é verdade. Encontrei brigas homéricas por causa disso. Tem muita gente que deveria pagar e não paga. E não vai pagar nunca. Pode começar aqui o céu, pode começar aqui o inferno, mas aquilo que plantamos e cultivamos é aquilo que nós levaremos diante de Deus. Ou feixes de trigo, feixes de frutos bons, ou apresentaremos e teremos que apresentar às claras os feixes de frutos que não prestam. O reino dos céus, ele diz, é como uma pequena semente de potência. A potência do Evangelho, a potência da palavra, a potência do Espírito Santo, a potência das coisas boas, do bem. Você não tem noção. O bem que você faz, desmedido, gratuitamente, pode ninguém estar vendo, mas é verdade. A ajuda que você dá a uma pessoa, ela ecoa na eternidade e na humanidade. É verdade. A ajuda que você presta a uma pessoa, por exemplo, se tem oportunidade de dar um emprego para uma pessoa, você fala, mas é só um emprego. O bem que você fez, você não tem noção. Porque não é só na vida dessa pessoa, é nas futuras gerações. Os filhos, os netos daquela pessoa vão sentir o efeito daquela semente plantada. É verdade. Da mesma forma que você diz, não, eu não tenho, não posso. Aquela pessoa, naquele momento sofre, mas ecoa por muitas gerações. É a semente. Alguém que vem, está magoado. Nossa, a pessoa não está bem, está magoada. E sabe que a pessoa fica macambuza, ela fica sem ânimo. O perdão que você dá, não é só no momento. É para ela, para os filhos, para a mulher, para o marido. Você percebe que essa semente de mostarda, pequena, que produz uma árvore gigantesca que as aves vêm, eu interpreto dessa forma. Às vezes nós não temos consciência que um simples gesto do bem ecoa em muitas gerações e na humanidade. É o grão de mostarda. Hoje no Evangelho, Jesus ele vem falar para nós a respeito do reino dos céus. E como é que esse reino dos céus, ou esse reino de Deus, ele vem acontecendo. É como essa semente, como ele fala, que é semeada, ela vai crescendo, 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 até se tornar uma grande árvore. A palavra de Deus, ela vai sendo semeada no coração de um, no coração de outro. Assim o número de cristãos vão crescendo. O Senhor Jesus semeia em nossos corações a sua palavra. E a palavra do Senhor Jesus nos orienta a servirmos a Deus, amando-o sobre todas as coisas, guardando os seus mandamentos, porque Ele mesmo afirmou, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E se Ele me ama, o Pai o amará, e nós viremos e nele faremos
ele semeia. A cada celebração que nós participamos, a semente da palavra é semeada em nossos corações. E o sonho de Deus é que esta palavra, ela de fato germine em nossas vidas. Se nós não formos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas de fato nos tornarmos praticantes desta palavra, não importa a estação que a nossa vida esteja vivendo, estaremos sempre verdejantes, porque somos guiados não pelas estações, não pelas realidades da vida, não pelas vicissitudes da vida, mas somos orientados, guiados e alimentados pela palavra de Deus. E aí nós vamos enfrentar, do verão mais rigoroso, do inverno mais denso, estaremos sempre de pé, majestosos, que temos a força da vida em nós. E esta força da vida se chama Deus, a sua palavra, a qual nós nos enraizamos. É esse o chamado. Hoje Deus nos convida. Escolha ouvir a minha palavra, que é semeada no seu coração quando você vem participar da celebração eucarística. Aqui a palavra te é revelada, como diz o Evangelho. Jesus falava em parábolas, mas aos seus discípulos ele explicava tudinho. É o que ele faz comigo e com você quando aqui ele nos congrega. Ele nos revela as Escrituras. Ele fala para nós sobre os mistérios da vida. Ele fala para nós de como nós podemos viver uma vida plena e feliz. Por isso, nós precisamos deixar que essa palavra caia no nosso coração. Mas não é só para a gente ficar bonito. Não é só para as pessoas olharem para a gente e falarem assim: Deus existe, porque Ele manifesta naquela vida. Eu aprendi uma coisa na escola, uma coisa chamada fotossíntese. A fotossíntese, o que é? A planta verde, ela retira do ar aquilo que mata, aquele gás que destrói, fica intoxicado, ele tira do ar, põe para dentro de si, com a luz que vem do sol, trabalha aquilo e libera, devolve para o ar o quê? Oxigênio. Nós podemos dizer que a planta tira a morte, trabalha a morte e põe para fora de novo o ar. É esse o nosso chamado como cristãos. Nós precisamos tirar do ar essas toxinas que matam as nossas agressividades no trânsito, as nossas agressividades dentro de casa, porque estão liberando gás carbônico de agressividade, de rejeição, de roubos, de assassinos, não importa o que seja. Nós cristãos precisamos pôr isso dentro de nós, mas com uma diferença: precisamos de luz. E quem é a luz? Jesus uma vez disse: eu sou a luz. Sabemos que Jesus é o sol da justiça. Por isso nós os cristãos, quando recebemos esses gases tóxicos da maldade da humanidade, nós colocamos para dentro e não somos convidados a apagar o mal com o mal, a revidar o mal com o mal, mas se somos rejeitados pelo outro, vamos ser presença de amor na vida dele. Por isso Jesus ensinou: se alguém bate na sua face direita, oferece o outro lado. Se alguém te maltrata, trate bem. Se alguém te rejeita e te explora, sirva com amor. E aí que vem o pior de tudo, quando Jesus ensina, porque fazendo assim, você vai ajuntar brasas sobre a cabeça da pessoa, e no tempo oportuno, essas brasas cairão sobre ela, e ela queimará. Portanto, meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer. A humanidade precisa encontrar em nós cristãos este lugar de abrigo, porque nós, pela escuta da palavra, precisamos fazer este processo de fotossíntese. Precisamos tirar do mundo esta maldade. Precisamos tirar do mundo esse gás carbônico que está destruindo o homem. E não podemos devolver mais gás carbônico para a humanidade. Precisamos, iluminados pela luz de Cristo, da sua palavra, do seu ensinamento, precisamos nós pôr para fora, não a maldade que entrou dentro de nós, mas a bondade, amando como Jesus nos amou. E assim, com certeza,
meu irmão e minha irmã, nós vamos então experimentar a bondade de Deus, como cantamos no Salmo. Como é bom agradecermos ao Senhor, porque fazemos parte da sua vida. Não pense você, isso é um fato do pesado. Não, irmão, isso é libertação. Isso é uma graça de libertação, de vida plena, de gratuidade de Deus, que quer que de fato, para que as pessoas olharem para nós, elas possam reconhecer aquele homem, aquela mulher, alguma coisa diferente. Ele é do mundo, ele está no mundo, mas ele é diferente, porque carrega em si a força da vida que vence toda e qualquer forma de morte. Escolha Deus, esse não é caminho. Escolha Deus, viva a palavra de Deus, se entregue inteiramente a Deus, porque o resto, meu irmão, é ilusão. Tudo é ilusão, tudo passa, tudo é ilusão, e o que permanece para sempre é Deus. No Evangelho nós ouvimos a expressão reino de Deus. Eu perguntei o que é um reino. Aí uma criancinha falou, é um lugar que tem castelo. Aí eu achei interessante. Ela falou, e de fato é. Como nós vivemos em um país que não é um reino, é uma república democrática, essa palavra reino para nós parece coisa de contos de fadas. O reino para nós parece essas coisas de Cinderela, mas no tempo de Jesus não era bem assim não. E também no nosso tempo não é bem assim na verdade, porque nós temos nesse mundo muitos reinos. E quando alguém fala do reino, nós lembramos aqui, no tempo de Jesus, do Império Romano, que era o reino que dominava a todos. E nós podemos começar a pensar, de que é composto um reino poderoso? Hoje nós podemos pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, um reino bastante poderoso. Por que ele é um reino poderoso? Porque tem muitas armas, porque possui muito dinheiro, porque exerce domínio sobre todas as nações. E de repente, aparece uma pessoa dizendo assim, o reino de Deus é como uma sementinha. Quanta ironia, dá até vontade de dar risada, né? O que é uma sementinha de mostarda até, diante de um reino poderoso, composto por tantos exércitos, tantos soldados, tantos cavalos, tantos cavaleiros, capazes de dominar todo mundo conhecido de então. O que é o reino de Deus perante tudo isso? Mas Jesus quer com isso nos mostrar que o reino de Deus é um pouco diferente desses reinos que se acham tão poderosos assim, que acham que dominam o mundo, que dominam tudo. O reino de Deus ele tem uma lógica bastante diferente. Para os reinos do mundo, baseados na força, baseados na violência, baseados no ódio, quanto mais sangue, melhor. Quanto mais demonstração de poder, quanto mais destruição, melhor. Porque eles se alimentam da violência, se alimentam do ódio. Mas o reino que Jesus vem inaugurar é um reino diferente. Não é um reino de conquista pela força, não é um reino de conquista pela violência, é um reino de conquista pelo amor, que vai operando a sua revolução, a sua mudança, pouco a pouco, a cada dia, dentro do nosso coração. O reino de Deus é, em certo sentido, lento. E no nosso tempo, pode ser que nós tenhamos um pouco de dificuldade para compreender isso, porque nós estamos tão acostumados com a velocidade, com a rapidez, nós queremos resultados imediatos. A gente entra na internet e em 5 segundos já consegue ver o nosso e-mail, já baixa um arquivo, já vê uma fotografia, etc, etc. E nós queremos que as coisas da nossa vida sejam tão velozes assim. Mas precisamos aprender e não podemos deixar de lado a sabedoria do silêncio, a sabedoria da calma, a sabedoria da tranquilidade. Às vezes na missa, por exemplo, quando o padre deixa uns 30 segundos de silêncio, a gente já percebe as pessoas se mexendo na cadeira. Nós não conseguimos parar um pouquinho, contemplar as coisas com tranquilidade. E o reino de Deus é assim, ele acontece desse jeito. Basta a gente olhar, cada um olhar para dentro de si e ver como é difícil praticar o bem, como é difícil praticar a justiça, como é difícil ser misericordioso, como é difícil perdoar. Todas essas virtudes que eu acabei de enumerar, elas são virtudes que exigem um certo esforço de nós, levam uma vida inteira, e às vezes no final da vida nós vemos pessoas já passaram tantos anos e sentem ainda que tem muito para aprender nesse sentido, no exercício do amor, da fraternidade, da caridade. E nós precisamos aprender que
As verdadeiras virtudes do reino de Deus acontecem no silêncio, de maneira tranquila. E Jesus expressou isso de uma forma magnífica, através da semente que é plantada na terra. Uma linguagem bastante compreensível para as pessoas de seu tempo. E penso que também para nós hoje. Ainda que nós não sejamos assim, pessoas do campo, mas certamente nós gostamos de planta, nós gostamos de sementes, nós gostamos de cultivar alguma coisa. E olhando a semente, nós aprendemos a sabedoria do reino de Deus, que vai crescendo pouco a pouco, às vezes sem ninguém notar, embaixo da terra. Ninguém percebe a transformação que está acontecendo. Da mesma forma, se nós abrimos o nosso coração para Deus, dentro de nós Ele vai operando transformações silenciosas. Dentro de nós Ele vai provocando mudanças. Talvez nós não percebamos de maneira imediata, como às vezes até nós gostaríamos que fosse. Mas se nós olharmos um pouquinho para o nosso passado, para a nossa história, nós vamos perceber quanta graça, quanta coisa boa Deus tem realizado em nossa vida. Quantas dificuldades nós já enfrentamos, quantos problemas nós já superamos. Isso foi com a graça de Deus, certamente. Se nós não nos desesperamos, se nós não desistimos da nossa luta, da nossa batalha, do nosso desejo de ser melhores, de fazer o bem, foi por graça, foi por força de Deus. É porque o Espírito de Deus está em nós. É porque o reino de Deus está crescendo dentro do nosso coração. Ele está operando de maneira misteriosa, de maneira silenciosa, e às vezes nós podemos achar que é vagarosa para a nossa pressa. Mas, na verdade, Deus não tem pressa. Ele sabe lidar com cada um de nós. Ele é um mestre perfeito. E nós precisamos ser bons alunos, boas alunas, pacientes e compreensivos. E Deus, ao seu tempo, vai realizar a sua transformação dentro de nós. Ele vai nos fazer melhores, Ele vai nos ajudar. Deus é aquele que faz crescer os impérios poderosos, aquelas pessoas de coração orgulhoso. Deus tem o poder de fazer cair e tem o poder de fazer levantar aqueles que são humilhados, aqueles que estão perdidos e até sem esperança. Nós não podemos desanimar diante dos grandes impérios, diante dos reinos poderosos. E nós não precisamos pensar em coisas distantes, não. Basta cada um olhar para dentro do seu coração e ver as lutas que tem que travar para ser honesto, para viver a justiça. Porque nós vivemos em um tempo, em um mundo, em que parece que a moda é nós sermos desonestos mesmos, porque nós temos que conseguir aquilo que nós queremos a qualquer custo. E o que é triste, existe até gente que pensa que fazendo isso está cumprindo a vontade de Deus. Tem gente que até acredita que devemos forçar Deus a fazer a nossa vontade, que acredita que pagando, dando uma certa oferta, vai obrigar Deus a realizar os seus desejos e dar muita prosperidade, muitas bênçãos materiais. E nós sabemos, e nós acabamos de ouvir no Evangelho, que o reino de Deus não é assim. Não que Deus seja contra a prosperidade, os meios materiais. Pelo contrário, mas nós bem sabemos que o mais importante da nossa vida não reside aí. A nossa felicidade está dentro do nosso coração. Quanta gente cheia de riqueza, cheia de bens, que vive em depressão, em sofrimento e não encontra sentido para a vida. Quanta gente, às vezes, pobre, que não tem tanta coisa, mas tem tanta alegria no coração, tem tanta felicidade. Isso então deve chamar a nossa atenção para perceber que o mais importante da vida não está no sucesso material, não está na compra de um carro novo, de um bem qualquer que nós possamos pensar. A nossa felicidade está dentro do nosso coração. A felicidade, na verdade, está em nós termos com quem partilhar a nossa vida, partilhar a nossa alegria. Do que adianta você ter tanta coisa se você não tem com quem dividir, se você não tem com quem partilhar, ou até dividir também os momentos de tristeza e de derrota. O reino de Deus está presente nessas coisas, nesses momentos simples. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor que abra o nosso coração para que a gente consiga perceber as sementes do reino de Deus na nossa casa, na nossa família. Às vezes numa refeição simples e alegre, às vezes a família sentada, dando risada, vendo um programa de televisão, ou fazendo um pequeno passeio, coisas boas.
às vezes no sorriso da criança pequenina. É ali que o reino de Deus está se manifestando, nessas coisas pequenas. E nós também temos que dar espaço para que o reino de Deus aconteça nessas coisas pequenas. Quando nós procuramos fazer a nossa parte, quando nós procuramos fazer o bem, ter pequenos gestos de gentileza ao longo do nosso dia, da nossa rotina, quando a gente sabe reconhecer o bem que o outro fez, quando nós temos a capacidade de elogiar, de dizer, nossa, que bonito isso que você fez, nós estamos fazendo com que o reino de Deus aconteça, como uma semente pequenina, mas os pequenos gestos de gentileza que a nossa vida é feita. Nós precisamos de vez em quando dar uma olhada no nosso rosto e perceber, será que eu não estou carrancudo demais? Será que eu não estou muito triste? E às vezes o nosso rosto carrancudo pode afastar as pessoas. O reino de Deus, ele se manifesta também através do nosso sorriso, através da nossa alegria. Peçamos a Deus que nos dê alegria, que nos dê força, para que o reino de Deus se transpareça, se transfigure no nosso rosto, na nossa face, nos nossos pequenos gestos.